Abaetetuba, dia 1º de junho de 2025. Na companhia de minha esposa Nazaré, estou seguindo para a região das ilhas da cidade. Lá, vamos em busca de relatos de arrepiar. E é isso que tu vais ver no vídeo de hoje. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. A cidade de Abaetetuba possui dezenas de ilhas, onde vivem dezenas de milhares de pessoas. Muitas dessas pessoas afirmam avistar e às vezes interagir com criaturas sobrenaturais que habitam as matas e os rios. Seres com aparência e habilidades diferentes das nossas, tais como a Yara, o Curupira e a Matinta Pereira. Os relatos que tu vais ouvir nos foram contados por algumas dessas pessoas. Olá amigos, tudo bom? Bom, eu preciso vir aqui para te explicar o seguinte. No vídeo de hoje, tu vais assistir imagens muito bonitas da região das ilhas de Abaetetuba e tu vais escutar as vozes dos entrevistados. Por que isso aconteceu? Porque os áudios originais não ficaram bons. Nós tivemos problema com o microfone, inclusive eu precisei comprar um outro microfone. E nós pedimos depois a gentileza para a prima da NASA, para a Shirley, e para o marido dela, para o Magno, para gravarem novamente só os áudios com os entrevistados. E aí nós introduzimos nas imagens que nós temos. Por isso que na grande maioria das vezes, acho que só tem uma imagem que a gente aparece. Tu vais ver as imagens do lugar relacionado à história e ouvir o relato do entrevistado, tá bom? E aí, de vez em quando eu vou aparecer aqui para explicar mais detalhes, visto que quando nós conversamos com os entrevistados, em algumas histórias nós ouvimos mais detalhes. Então, quando eu ver necessidade, eu venho aqui logo depois do relato e acrescento mais alguma coisa, tá bom? Espero que tu gostes desse vídeo. Vou reforçar o meu pedido aqui, deixa o teu like, compartilha, porque isso faz uma diferença enorme. Se tu não és inscrito no canal, te inscreve. Valeu! Isso aconteceu. Fui no Maracapucu. Eu fui pro mato com a Concinha. E aí, quando eu comecei a cortar lenha, aquilo veio do mato, pisando na água, igual assim, igual uma gente, né? Batendo água aqui. Aí deu aquela catinga, igual de barrasco. E veio embora. Veio embora até perto de mim. Eu peguei, larguei a lenha e corri. Acompanhou até na beira do garapé. Veio me acompanhando. Quando eu cheguei em casa, me deu uma dor de cabeça que eu fui parar no quixito. É tanta dor de cabeça que me deu. Aí ele falou que foi Moiara Pretinha. Moiara Pretinha que veio, que me seguiu. Aí, foi isto. Era muito no mato? Muito Era pra dentro do mato. Espiracema. Na Espiracema. Maracapucu. Aí você ficou doente muitos dias? Fiquei doente, dessa vez não prestei macho. Dor de cabeça. E aqui, eu fui levar mingau pro mato. E olha, eu vim pra cá, sumi no mato. Chegava na divisa do terreno, no linhão, me perdia. Voltava pro mesmo lugar. Vinha embora, chegava no linhão, voltava pro mesmo lugar. Bicho, que eu cheguei 10 horas aqui, quase 11 horas, não foi do dia, desde de manhã. Parece que desde essa vez que você foi assombrada, parece que você ficou tipo
mais acessível, assim, né? Toda vez que você vai pro mato, parece que quer desviar. Desvia. É só eu ir pro mato, pra esse mato aqui, eu desvio para outro lugar. Pro lugar que eu me perdi, foi o Yara que me levou pro mato. É só eu ir sair pro mato. Neta do Cisco. Sim. É. A pequena foi encher o balde de água às 6 horas da manhã. Depois o menino na rede. Quando ela voltou, a pequena não estava. Eles começaram a procurar, não acharam no dia. Passou 3 dias procurando e já estava. Na casa de um dia desse. Ela estava onde? Estava no mato. Mas ela estava, tipo, bem, estava ferida, como é que ela estava? Não tinha nada. Estava bem. Mas sumiu 3 dias. 3 dias. E o senhor diz assim que ela foi levada para mata? Com certeza, né? Alguma olhada, né? Sim, sim. Da rede levaram. Estava sozinho. Porque tem uma crença de que quando uma criança ficar só numa casa onde tem muita área de mata, de floresta, pode ser que algum ser que vive ali leve, se engraçar e leva a criança, né? A olhara, a curupira, é bicho que leva essas coisas. Bom, tu viste aí que a primeira pessoa que fala é a dona Conceição, que é a tia da NASA. Ela estava falando da mata lá na ilha em que ela mora, que ela já conhece desde criança. Ela se perder ali, como ela está falando que ela se perdeu, do jeito que ela se perde, e ela ainda se perde, parece que ficaram com marcação nela ali, ela atribui aos seres ali do lugar. Só que pudeste perceber que ela fala da Oiara, que seria a Iara. O que é essa Iara? Ela aparece até na região lá, ela não só aparece no rio, mas nos braços do rio, nos pequenos braços de rio, ela aparece também, que eles chamam lá também de poço. Tá? Ela aparece lá e ela é muito temida também. Diz que ela, um dia a pessoa também faz ela se perdendo na mata. Muito embora algumas partes da narrativa dela me fazem entender que não foi a Yara, não. Fazem entender que foi o Curupira, que também existe por lá. A outra história foi a do seu Santino, e ele tem outros relatos também. É o caso do Catirana, né? Ele morreu e quando passou o tempo, eu já estava aqui, né? Aí eu vi ele encostando no casco, aquele cachorro preto no casco. Aí subiu, disse, eu vim para te ensinar a fazer método, já é um dono aqui. Aí eu disse para ele, olha, vai ensinar mundico para ele, que ele que planta cana, né? Eu não planto. E aí ele embarcou, foi embora, fiquei só espiando na janela. Só viu falando que passava e viu aquela luz, né? Só que ninguém tinha coragem de encostar. Daí o Manduquinha tinha coragem de encostou. Aí veio, chegou lá, a arma disse para ele tirar o dinheiro que estava lá, para ele. Era para ele. E aí a arma mesmo cavou, né? Tirou o dinheiro para ele, que era a arma que cava. E aí ele falou o que era para ele fazer. Ele pegou, levou o dinheiro, foi fazer o compromisso que era para fazer. Rezar uma missa, sei lá. E o resto que sobrasse era dele, né? E aí, só que ninguém viu, né? Isso aí foi o plano que o pessoal falaram aí. Só você sabe que ele era carregador de cana aquele engenho que tinha bem na frente da casa de você lá. Pois é. E aí ele ficou, apareceu com um barco aí, começou a viajar, comprou terreno aí. Aí pronto, ele começou a crescer na vida, né? Mas foi desde isso aí. Essa luz aí, uma vez eu estava aqui, eu cheguei daqui. Essa luz aí no rumo da casa como é tá. Era aí. Era. Só que eu não sabia o que era. Aí era isso. Bom, eu saí para jogar o imã, aí na beira. Há muitos anos eu jogava imã e quando eu dei apareceu uma velha, de dente para fora, querendo me alagar, começou a balançar o casco, querendo me matar afogado, e eu comecei a gritar, desesperado. Aí um colega meu viu e
e me ajudou e me trouxe pra cá, pra casa do papai. Aí quando ele chegou no momento exato, só que ele não via nada, só quem via era eu. Aí ele me trouxe pra cá, pra casa, o olho ficou vermelho, muito vermelho, mas ele não viu nada, só quem viu fui eu. Então era isso que eu tinha pra falar. A pessoa que fala aí depois do seu Santino, aliás, no relato dele, ele diz, né, que o fantasma apareceu para ensinar ele a fazer metro de cana. Seriam os cortes para plantar a cana, segundo me disseram. E depois, quem conta o seu relato é o Sandro, um dos filhos dele, que foi um dos relatos mais impressionantes que eu escutei, como tu puderes ouvir. E o interessante disso aí é o seguinte: eu achei tão legal a história, eu escutei lá do lado do terreno, na direção da qual estava ali a parte do rio onde ele estava fazendo essa pesca magnética de moeda. E eu me interessei tanto pela história que depois eu perguntei se eu poderia voltar ali e tal. Eles disseram que de dia poderiam me levar lá para eu ver qual foi o lugar. E no meu entender, e no dele também, ele foi tacado pela Matinta. E eu disse, poxa, Matinta braba e tal. Eu conversando com eles, conversando com a NASA depois. Eu fiquei interessado, me conectei com a história. Quando foi de noite, já na casa da tia da NASA, que também fica nas ilhas, mas não é no mesmo terreno, eu tive um sonho. Nesse sonho, não foi um sonho, foi um pesadelo, onde uma velha me empurrava, tentava me empurrar para baixo, sei lá, como se quisesse me enterrar, me jogar pro chão o tempo inteiro. E aí eu brigava e eu tentava me soltar, e ela me empurrava, eu tentava me soltar. E foi um pesadelo, eu tentava gritar, até que eu conseguia. E aí, na hora eu acordava e eu sentia aquele arrepio característico de presença. Mais uma vez, eu visitando um lugar onde aparece um encantado, e no meu entender, um encantado me visitando depois. Só que essa era muito braba. Essa Matinta era muito braba. Esse rapaz, ele dava a perceber no olho dele o medo que ele ficou, o trauma que ele ficou dessa experiência. Meu nome é Magno e esse fato que eu vou contar aconteceu aqui no meu terreno. Faz obra de um mês, 2 meses, que eu fui lá pro mato plantar um açaí. E eu comecei a carregar o açaí pro mato que eu tava plantando, dava uns 400 metros da beira pra terra. E o tempo todo eu tinha que passar só pelo mesmo caminho. Quando eu já tinha completado umas 4 viagens, para 5 viagens, e eu comecei a sentir um arrepio no meu corpo. E eu moro que tinha uma coisa que estava me trancando no meu corpo. E mesmo assim eu não fiquei com medo, continuei o meu trabalho. E eu repreendi e continuei meu trabalho. Terminei de carregar o açaí, voltei, que eu tinha que ir plantar lá pro mato, pelo mesmo caminho. E o tempo todo que eu passava nesse lugar, que eu chegava nesse lugar lá, o meu corpo arrepiava tudinho. Primeira vez, a segunda vez que eu passava, meu corpo arrepiava. Quando eu chegava, passava do lugar, voltava normal. E deixei eu sair e voltei. Quando eu chegava no mesmo lugar, tornava a arrepiar meu corpo. Aí aconteceu isso, umas 4 viagens, aconteceu isso. Aí depois, passou. Terminei de carregar o açaí, fui plantar o açaí lá pro mato. E não senti mais. Eu não vi o que era, mas eu senti. Mas pra mim eu acho que era uma uiara. Um outro fato que aconteceu foi comigo, que eu morava com a minha irmã. E eu saí pra igreja com o filho dela, e a gente chegava às vezes tarde. E eu tinha costume de dormir no barco com ele. A gente dormia às vezes pro outro lado do rio, quando não a gente colocava o barco no garapé para dormir. E essa noite a gente saiu para a igreja, quando a gente chegou era tarde. E a gente dormiu no barco, no porto da casa dela. E ela mora na boca de 2 garapé, de um lado e outro garapé. De um lado faz divisa com o cunhado do marido dela. E do outro lado faz divisa com o tio do meu pai, que já até faleceu. Esse terreno do tio do meu pai, ele é meio assombroso, tem muita visagem. E essa noite a gente deitou na rede, eu dormia para a parte de trás
ainda não tinha reado a lona. E era umas 10 horas da noite, quase de 10h30. Tava tudo silêncio, ainda não tinha energia esse tempo. E eu deitei na rede, que eu olhei assim pro outro lado, assim, que fica perto do terreno do tio do meu pai. Eu enxerguei uma tocha de fogo rente ao chão. E eu fiquei olhando, pensando que era poderia até ser a lua que estava saindo. Esse tempo era lua, esse dia à noite era luar. E eu prestei bem atenção e vi que não era a lua, porque estava muito, muito baixo. E a tocha foi só aumentando. Foi aumentando e ficou muito grande. E eu peguei e comecei a chamar meu sobrinho. Chamei ele, o nome dele é Isaías. E quando eu comecei a chamar ele, que ele veio para olhar, a tocha começou só a diminuir. Quando ele chegou para olhar, não estava mais, tinha sumido. E eu não sei dizer o que era, se era visagem, não sei dizer o que era. Mas as pessoas falam que às vezes é dinheiro que ele dá pra gente, que tá enterrado, eu não sei explicar. Mas eu acho que era visagem, porque esse terreno lá é muito assombroso. Também tem um fato que aconteceu que não foi comigo, foi com uma vizinha nossa. O terreno do marido dela faz divisa com nós, e esse terreno ele é muito assombroso também. E ela já viu muita coisa na casa dela. O marido dela viajava para o Mojo para comprar madeira, e ela ficava sozinha com a filha dela e os 3 filhos dela, que estavam pequenos ainda. E ela já viu muita coisa lá nesse terreno, na casa dela. E uma vez, ela estava fazendo comida na cozinha, e ela, de frente pro banheiro, a cozinha dela ficava de frente pro banheiro, faz esses banheiros assim no mato. E ela viu o filho dela na porta do banheiro. E ela chamou pelo nome dele, que era Natanael. E quando ela prestou atenção, ele respondeu para a sala. Ele veio e disse: o que foi que você estava me chamando? Ela disse: meu filho, não era tu que estava no banheiro agora? Na porta do banheiro? Ele disse: não. Ela disse: meu filho, eu ouvi tu na porta do banheiro. Ele disse: não. Ele falou: eu estava ali na sala assistindo desenho. Aí ela viu ele na porta do banheiro, mas não era ele. Era uma visagem que se transformou nele. Outra coisa que aconteceu aqui, não foi comigo, foi com uma pessoa aí que eu acho que já até faleceu, mas eu ouvi contar a história. Que um homem foi passar uma cana de noite, horário de meia-noite, e esse tempo chamava batelão, que é canoa hoje em dia que o pessoal chama. Até existe ainda esses batelões. E ele foi passar essa cana, esse horário de meia-noite, num garapé, lá no Quianduba. E quando chegou numa certa parte, ele viu aquele homem pular na frente do batelão. Um homem negão assim. E também ele não mexeu com ele, não falou nada também, não provocou. O homem foi embora com ele pro garapé. Chegou lá no mato e o homem ajudou ele a carregar a cana pro batelão, sem falar, sem dar nenhuma palavra. E terminaram de carregar a cana, ele veio embora. Quando chegou no exato lugar que ele tinha embarcado, ele saiu. Saiu e desapareceu. E o homem falou que era uma visagem, porque do nada desapareceu. Esse fato que aconteceu lá na Bacuri aconteceu com o irmão da minha esposa. Ele foi mais 5 horas na casa da minha sogra, e quando ele ia passando lá na boca desse Bacuri, onde tem a sereia, ele viu aquele monte de cabelo pra fora. Aí ele pegou, acelerou o motor e foi embora pra casa dele, chamou os pessoal pra vir ver. Quando eles chegaram lá, no momento não tinha mais nada, não tinha afundado. Essa sequência de relatos que tu ouviste foram feitos também por um outro filho do seu Santino, que foi o Magno, justamente a pessoa que, juntamente com a esposa, a Shirley, prima da NASA, fizeram a gentileza de ir lá e, com algumas pessoas, e gravar os áudios novamente. Aí ele gravou também alguns relatos dele, inclusive tinha relato lá que ele não tinha contado para nós. E esse que ele conta da sereia, a cunhada dele também tinha contado, inclusive dado detalhes do que aconteceu e o que tem acontecido, né? Então, o que eles falam em relação a essa história aí, fora que o Magno contou? Que essa Yara, ela puxa as pessoas para o fundo da água, e ela já teria provocado, por causa disso, alguns óbitos. Então, algumas pessoas têm medo de transitar
principalmente à noite, nesse trecho do rio onde esta criatura apareceria. E esse rapaz que a viu, ele viu ela de costas. Segundo o relato da moça, ele viu ela de costas e aí deu tempo dele retornar, era uma pequena embarcação, o pessoal chama de rabeta lá, deu tempo dele retornar com a embarcação dele e fugir dali, porque chega um ponto em que a pessoa fica meio, o que a gente chama de mundiado, e não consegue mais escapar. Então essa é uma das entidades mais temidas lá na região das Ilhas de Abaetetuba, naquele trecho. Espero que tenhas gostado aí deste novo formato que eu fui meio que forçado a inaugurar aqui para poder exibir essas imagens lindas da região das Ilhas de Abaetetuba e contar essas histórias incríveis. Comenta aí, de repente a gente faz um vídeo ou outro com esses comentários entre as imagens, se tu gostaste desse formato de repente. Comenta aí, tá bom? Obrigado por tu teres assistido este vídeo até aqui e até o próximo relato. Valeu! Olha aí, cacau no pé. Nunca mais tinha comido cacau no pé, olha aqui. Cadê? Aqui. Só de cá, já pegou. Fartura, fartura das ilhas. Olha a fartura de frutos das ilhas. Olha o açaí, olha só, de árvore de açaí. A gente não dá valor no ovo, olha o trabalho que a bichinha tem pra botar. Olha. Ela tá cacalijando porque tá botando o ovo. Camarãozinho, tudo pego aqui, ó. Camarãozinho. Açaí. O açaí tá lá na ponta, açaí. Olha a foto, e aí, meu amor? Tá bem? Que tá? Não, olha. O camarão que eu faço no bafo. Gostoso. Pois é, mas o da tia fica melhor do que o meu. É porque o dela foi da lenha, né? Ah, tem a O diferença. camarão da lenha é outro nível. Não tem comparação. Ah, não, tem que chamar essa panela porque ela tava Pois cheia, é, né? tá pensando que tava cheio, agora que já não tem mais nada. Olha esse porco guisado abatido aqui na ilha. Foi batido aqui na ilha. Foi. Olha. Vem. Uma delícia. Olha onde a gente está aqui. Região das Ilhas de Abaetetuba. Açaí apanhado ali. É batido aqui, depois entra esta mesa aqui. Só que ainda tem. Eu vou mostrar depois. Ela já comeu. Olha aí, mapará. Macará natural do rio. Pena que eu tive a ideia de Mas ela mostrar. não tá comendo. Já Tá comi. adorando. Pão passado, macarrão com bastante. Isso aqui não é milho verde, achei que fosse camarão. É camarão natural. Já tem esse camarão aqui, ó. Na hora. Olha quem pegou o camarão. Ó. Verdade, mas não fui eu não, foi a mamãe. Tu falasse pra mim que foi tu. Só pra levar crédito. Olha a Nazaré aqui, chega Não, Nazaré, se nem é, por conversa. favor, minha boca tá suja. A Nazaré não fala nada com ninguém. Não quer papo com ninguém, não tem parente, não tem nada mais. Olha, servido, tá aqui, ó. Mas esse é meu. Essa mulher tá quase 2 horas nessa mesa. Ai, meu Deus. E ó, quase 2 horas. Não, mas
Cadê o remo? Não trouxemos o remo.